Hoje é com alegria e prazer para nós. Ele já é um amigo da casa, o Alê de Paula, conhecedor profundo da doutrina, um trabalhador incansável. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado de coração, viu, Lê? Obrigado. Boa noite. Sempre uma grande alegria poder retornar a essa casa de bênçãos, para a gente poder bater um papo, sempre à luz da doutrina espírita, sempre. Hoje não é diferente. Vamos trazer um tema muito controverso, um tema muito atribulado. Sempre, até nas rodas de amigo, quando a gente toca nesse tema, sempre surge um pouco de discórdia, de críticas. Tanto que quando nós estudamos o Evangelho, nós nos deparamos com esse texto, por mais simples que seja a nossa interpretação, sempre dúvidas ficam. E a gente vai analisar ele à luz da doutrina espírita. Trago hoje um texto do Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 4, ele trata da narrativa seguinte: Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e o tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se pães. E Jesus, voltando-se para ele, disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, não muito contente, ele transporta Jesus até a cidade santa e coloca ele sobre o pináculo do templo e diz: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: a que os seus anjos te darão ordem a teu favor, tomar-te-ão nas mãos e te livrarão de todas as pedras do caminho. E Jesus, voltando-se para ele, disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo, não muito contente, transporta Jesus para um local mais alto, e daquele lugar bem alto, ele mostra todos os reinos e as glórias, e diz: se prostrado me adorardes, te darei todos. Jesus, olhando, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: só a teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E assim os seus anjos chegaram e levaram e tomaram conta dele. Essa passagem nos remete à tentação. Quando nós estudamos essa passagem, muitas questões nos vêm à mente. Será que Jesus poderia ser realmente tentado? Será que Jesus poderia ser tentado dessa maneira como narra o evangelista Mateus? Da maneira com que ele foi tentado? Isso seria possível? Como ficaria isso? Então eu fui buscar uma explicação lógica dentro da nossa doutrina, a doutrina espírita, cunhada e codificada por Allan Kardec. Kardec, na Revista Espírita de 1800,
que é uma coleção a partir de 58, ele tem 12 números subsequentes, ele vai falar uma importante informação para nós, da seguinte maneira, olha lá, Revista Espírita de 1868. Os Messias, diz Kardec, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, olha lá, depois de terem atingido uma certa perfeição, o que os torna infalíveis daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Alguns dados muito importantes Kardec traz para nós nessa narrativa da Revista Espírita. Seres superiores, mais alto grau da hierarquia celeste, atingido uma perfeição que os torna infalíveis. Confrontando esse texto da Revista Espírita com a narrativa de Mateus, há um paradoxo. Será ou não será? Quem está certo? E aí a gente vai discorrer. Quem é Jesus? Como que a doutrina que nós elegemos nos apresenta Ele? Baseado nesses textos da Revista Espírita, nós vamos consultar outras obras de Kardec, obrigado, para que a gente possa ter uma noção do como esse Jesus é apresentado para nós. Olha lá, sempre ao nosso encontro, sempre nos conclamando, sempre nos chamando para junto dele. Lá, Livro dos Espíritos, questão 625, Kardec vai perguntar assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que ele sirva de guia e modelo? Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós não temos que nos preocupar somente com a resposta, nós temos que interpretar e muito bem o que Kardec quis perguntar. A essência da pergunta é muito importante. Vamos analisar. Primeira coisa, Kardec está perguntando qual que é o mais perfeito. Mais. Acima dele não tem nada. Só que Kardec faz um propósito para nós, olha lá, que sirva de guia e modelo. Lembrando, guia para que nós possamos seguir, modelo para que nós possamos imitar. Então vamos refazer a pergunta: quem que nós devemos seguir, que é o mais perfeito, para que nós possamos imitá-lo? Imitá-lo em que sentido? Nas suas virtudes, nas suas ações. A resposta é muito simples, todos já sabem: vede Jesus. Então Jesus para nós é o nosso guia e modelo, o nosso irmão maior, o mais perfeito. Tanto que, segundo informações dos Espíritos, o único puro, perfeito que esteve conosco na terra, o único. Okay? Olha a dimensão que é um espírito desse, olha a magnitude que significa esse espírito para nós. Mas é só isso? Não, tem mais, vamos lá. Agora eu vou recorrer à Gênese, um outro livro de Kardec, que faz parte dos 21 livros de Allan Kardec, a Gênese. Lá, se nós pegarmos no capítulo 15, é um capítulo muito rico de informações e muito bonito de se estudar, um pouco longo, mas muito bonito.
Lá ele vai tratar dos milagres do Evangelho. E ele vai discorrer logo no item 2 sobre a superioridade de Jesus. E vai dizer assim, como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual do que a vida corporal, cujas fraquezas não lhe era passível. E o seu perispírito, continua Kardec, foi retirado da mais quintessenciada matéria do globo. Então Kardec nos dá algumas informações também muito importantes nesse trecho da Gênesis. Primeira coisa, olha lá, que como homem ele tinha a organização dos seres carnais. O que isso significa? Que o corpo biológico de Jesus não tinha diferença nenhuma do nosso aqui, nenhuma. Só que Kardec nos fala que a diferença não está no corpo biológico, mas como espírito puro. Aqui é grifo meu, espírito puro. Então, logo de cara, Kardec nos fala que classifica Jesus como sendo um espírito puro. Aqui ele está se referindo à escala espírita. Ok? Classificando Jesus como um espírito puro, da primeira ordem. Esses espíritos da primeira ordem, segundo Kardec, são aqueles espíritos que percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, já não tem, depois de ter alcançado uma soma de perfeições, ele já não mais tem o processo de provas e expiações. Tendo alcançado isso, eles já não mais reencarnam em corpos perecíveis. Para Allan Kardec, espírito puro é isso. E olha a dimensão que é Jesus. Coloquei isso para a gente ter uma noção do que significa Jesus para nós nessa doutrina, ok? Só isso? Sim. De Jesus para hoje, pelo tempo, é só. Mas já dá para nós termos uma noção muito clara de quem é esse Jesus. Será que ele poderia ser tentado? Um espírito dessa magnitude, da maneira com que ele foi tentado ainda, isso seria possível? Para aqueles que estão em dúvida ainda, eu trouxe uma narrativa fantástica, um texto memorável de Kardec, também nesse livro A Gênese, também no capítulo 15, só que lá na frente. Itens 52 e 53. Quem assina, para vocês terem uma noção, quem assina esse texto, nada menos, nada mais do que João, o evangelista. Ele vai dar uma comunicação na Gênese para falar justamente dessa passagem que Mateus narra. E o texto começa assim, para vocês verem lá, Jesus não foi arrebatado. Ele já começa dando uma informação importantíssima. Não foi. Ele quis apenas que os homens compreendessem que a humanidade toda está sujeita a falir. Olha a informação que ele traz, ok? E que devemos todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados, estarmos sempre em guarda, sempre prontos em guarda, contra as inspirações do mal.
as más inclinações, as más inspirações, a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. E aí ele vai continuar nos dando uma informação muito importante. Olha lá. A tentação de Jesus é, pois, uma figura. Fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Olha que informação bárbara. A tentação de Jesus é uma figura. Assim como vários textos dos evangelhos são figurativos. Seria preciso ser cego para tomá-lo ao pé da letra. E ele vai continuar. Olha lá, ó. João Evangelista, Bordés, 1862. Ele continua dizendo uma informação também muito importante. Olha lá. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que está nele em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que hão cegados há tanto e tanto tempo, pouco a pouco vão ceder lugar à brilhante luz da verdade. Ou seja, quando nós interpretamos, estudamos qualquer texto dos evangelhos, nós temos que tomar muito cuidado. Olha a informação que ele nos dá. Pesai bem. Saber o que está ali no sentido próprio ou figurado. Esse texto das tentações, no qual Mateus, no capítulo 4, narra, ele já fala, está no sentido figurado. Jesus jamais, sem nenhuma chance de ser tentado. Jamais. Isso jamais aconteceria. Sendo um espírito puro, perfeito, não teria vínculo nenhum com tentação nenhuma. Mas já que está num sentido figurado, o que aquela mensagem tem para nos trazer? Então vamos analisar agora. Sentido figurado. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é uma tentação? Com certeza cada um aqui daria uma definição para mim. Mas eu fui buscar algo mais específico. Tentação, olha lá, é um estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, olha lá, pareça, tá? Ainda que seja inapropriado, contradiga alguma norma ou alguma convenção social, sendo consequentemente, entre aspas aí, proibido. Cada um aqui de nós daria uma. Eu vou dar a minha para vocês particular. Isso aqui sou eu, tá? É aquela voz de dentro da gente que diz assim, olha, vai em frente, vai que nada vai te acontecer. Ninguém está sabendo, ninguém está vendo. Essa é a tentação. Vai, faz bem feito. Essa é a tentação. Essa na minha opinião, tá? Particular. Tá, extraímos o que é a tentação. Uma outra coisa que nós temos que ter em mente ao analisar esse texto figurado, ele foi levado ao deserto. Esse deserto também nós temos que ver num sentido figurado. Temos que trazer ele para a nossa realidade. Pode ver que Moisés ficou no deserto com a turma dele lá. Saulo, quando torna-se Paulo, ele vai para o deserto poder estudar. A tentação levou Jesus ao deserto. Por quê? O deserto, na verdade, por ele ser um ambiente não muito legal, inóspito às vezes, rude, ele nos faz ter uma conexão maior, uma conexão com nós mesmos às vezes, porque lá você não vai ter o WhatsApp, você não vai ter celular,
não vai ter internet, TV. Lá só tem areia, rocha, calor, frio à noite e você. Então, na verdade, esse deserto, ele vai te levar a um autoconhecimento, de você se deparar com você mesmo, de você poder se conhecer um pouco mais, saber quem realmente você é, e de você às vezes ter uma conexão com o mais alto, mais facilitada. Então, no sentido figurado, esse deserto vai significar isso para nós. Uma outra coisa, quando nós estudamos os textos, que a gente tem que tomar muito cuidado, olha lá, diabo, Satanás. Logo quando a gente lê isso, você pensa naquela figura horrenda, de chifre, né? Soltando fumaça pelas narinas, com tridente, correndo atrás de alguém. Nada a ver. Nada a ver. Eu trouxe até um texto para exemplificar melhor. O próprio Mateus vai narrar para nós. Olha lá. Jesus estava com os seus discípulos, está no capítulo 16. E lá eles conversando, e Jesus volta-se a eles e fala assim: quem dizem aos homens ser eu? Jesus perguntando, né? Textualmente, né, tá lá, ó. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Tá. Aí os discípulos vão falar com Jesus. Olha, uns falam que é João Batista, outros Jeremias, outro é Elias, ou algum outro profeta. E Jesus, não muito contente, ele volta a perguntar: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro ergue o braço e fala, olha lá: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto que Jesus se surpreende com aquela resposta e fala: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, que tu te revelaste não foi da carne, mas sim meu Pai que estás no céu. Aí essa passagem segue, e lá mais adiante Jesus vão estar com eles novamente, e Jesus começa a falar para os seus discípulos o que ele estava prevendo que iria acontecer. Olha lá, que ele teria que vir lá a Jerusalém, padecer, morto, ressuscitado ao terceiro dia, e isso causou um mal-estar entre os discípulos. Aí o mesmo Simão Pedro, no qual deu aquela resposta magnífica, ele chama Jesus do lado, teve uma parte com Jesus e falou assim: olha lá, mestre, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerás isso. Jesus encara ele frente a frente e fala: para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando que Simão Pedro era aquele bicho horrendo, com chifre e tudo mais. Porque até na narrativa anterior, ele era um instrumento de Deus para que estava conversando. Que paradoxo seria isso? Aqui no caso, Satanás, diabo, quando nós vemos nas escrituras, significa discórdia, não concordância. Então, tomemos muito cuidado. Temos que esclarecer isso antes de continuar. Por quê? A gente vai entrar agora numa outra questão. Jesus poderia ser tentado a maneira com que ele foi tentado? Isso causa um pouco de desconforto, a gente lê as escrituras sobre isso, sabendo quem é Jesus. E eu fui buscar uma explicação para isso. Questão 274 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar assim para nós, ó:
entre as diferentes ordens, as classes, ele está se referindo à escala espírita. Há entre elas uma hierarquia de poderes, há entre os espíritos todos subordinação e autoridade, e aí os espíritos vão dizer que sim, muito mais do que a gente imagina. Há entre os espíritos sobre o outro autoridade relativa à sua superioridade. E olha o que ele fala lá, ó. A exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Sendo Jesus um espírito puro, nenhum outro espírito se negaria a uma ordem dele. Ou seja, jamais teria condições de ser tentado, e muito mais de ser tentado como fala as Escrituras. Ok? Então a gente vai entrar agora no sentido figurado. A narrativa nos traz essa, ó, a primeira tentação, olha lá. Então Jesus foi conduzido, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E chegando lá o diabo, disse: se tu és filho de Deus, olha lá, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito, por isso que ele fala, está escrito, porque ele tinha o conhecimento da lei. Estava escrito em Deuteronômio 8:3, Velho Testamento. Mas o que tem no sentido figurado essa primeira tentação a nos oferecer? O materialismo, as necessidades que nós achamos ser importante para nós. Porque ainda devido à nossa inferioridade moral, nós temos um componente matéria muito forte em nós. Difícil a gente saber o que é necessário e o que é supérfluo. Nós apenas nascemos, crescemos com aquela noção de ter, não de ser. O meu filho tem, eu tenho. Mas o que seu filho é? O que você é? Apesar que a sociedade ainda, rotula as pessoas pelo que ela tem. Mas é um grave erro. Por quê? Qual que é o primórdio do Espiritismo? Questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Olha lá, Kardec perguntando novamente. Destruindo o materialismo, que é as chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e os ladrões roubam e minam, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem as traças nem os ladrões minam. Olha lá, ele requer o quê? Uma mudança de comportamento, uma inversão de valores, porque a nossa sociedade é materialista. Nada contra quem tem, não é isso. Ter é uma coisa, ser escravo é outra, muito diferente, ok? Por quê? Olha lá, ó, Mateus também. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a porta estreita é muito mais difícil, com certeza, mas a recompensa é grande. Ao passo que a outra porta, que é bem larga, tomemos muito cuidado. Ok? Qual que é a segunda tentação? Está lá. O diabo então transporta Jesus à cidade santa, coloca ele lá no alto do pináculo do templo. Se tu
és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos te dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse Jesus. Note que aqui, porque está escrito, ele também conhecia as leis. E Jesus também fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, porque está escrito também na lei, olha lá, ó, Deuteronômio 6,17. Nos leva o que é soberba. Muitos de nós ainda temos muitos de nós ainda, devido à nossa pequenez, nós queremos medir forças muitas vezes com Deus. Nós queremos que Ele preste contas da nossa situação, um exemplo. Nós chegamos a Ele e exigimos coisas, mesmo sendo uma visão míope, mas nós exigimos. Tanto que na questão 117, depende dos espíritos apressar o avanço para a perfeição. Olha lá, olha a resposta dos espíritos. Certamente, depende de cada um de nós. Chegam mais ou menos rápido, segundo o seu desejo. Olha o que eu grifei: a submissão à vontade de Deus, de nós enaltecermos Deus, saber que Ele é o Criador de tudo e de todos, de render graças e agradecimentos por isso. Mas nós não, como os filhos rebeldes. Olha lá, uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma rebelde. Qual dessas crianças que nós somos? A rebelde. Tanto que nós somos aptos a dar ordens ao Pai. Mesmo nós temos uma pequenez que somos ainda, queremos dar ordem. Temos a audácia de dizer a Deus o que é melhor, sendo que Deus é onisciente. Mas nós nos rogamos a isso, a dar ordens a Deus. E a terceira tentação, transportou num ponto mais alto do monte, mostrou-lhe todos os reinos e as glórias e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a só Ele servirás. Aqui nós podemos nos render à cobiça. Devido ainda ao nosso apego à matéria, a cobiça fica muito forte em nós. O poder ainda nos corrompe. Brasília quem diga. Nós temos isso muito arraigado em nós por causa do materialismo ainda. Tanto que, olha lá, quando eu li essa passagem de Tiago, no Evangelho Apócrifo de Tiago, logo no capítulo 1, ele fala assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então eu me senti um bem-aventurado, porque a tentação não cessa de nos dar embuste. Mas eu comecei a estudar um pouco melhor isso. O que Tiago quer nos falar aí? Que todos nós, quando nos afrontamos com a tentação, na verdade a tentação está em nós. Nós pensamos muitas vezes que a tentação está nas coisas, está nos outros. Eu vi aquela mulher na televisão, aquela bonitona lá, nossa, eu fiquei tentado. Não, a tentação está em você. Eu vi um dinheiro jogado ali, eu vou pegar. A tentação não está no dinheiro, está na minha má índole, está em mim. A tentação é uma coisa intrínseca.
está em nós. Por isso que eu fui entender o que Tiago nos fala. Por quê? Por que bem-aventurado o homem que sofre a tentação? Porque ele tem a oportunidade de vencê-la. E a partir do momento que ele vence a tentação, ele progride. Tanto que Kardec fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Olha lá, cada um é tentado naquilo que deseja. Por isso que a partir do momento que eu sou tentado e eu consigo me desvencilhar, ultrapassar essa tentação, eu progrido, eu avanço. Por isso que Tiago fala, porque nós somos tentados e feliz daquele que consegue vencer ela. Para a gente já fechando, que o horário vai se expande já. Mas e aí? Somos tentados todos os dias, todas as horas, mas e aí? O que a gente vai fazer? Primeiro, nós temos que nos melhorar. De que maneira? O Lúcio nos falou aqui no início dos N cursos que dão de estudo na casa. Essa é uma maneira, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se eu tenho conhecimento, a chance de eu vencer uma tentação é maior. A casa, ela tem algumas terapias que são propícias a me ajudar a vencer a tentação. Palestra, os passes magnéticos, a água magnetizada. Temos atividades assistenciais aqui na casa, aos sábados, pelo que ele falou. Ele citou que todo o bem que nós fazemos a outrem é bem para nós mesmos. Isso está de acordo com o que Mateus nos fala. Tudo o que fizestes ao meu irmão, é a mim que estareis fazendo, disse Jesus. Capítulo 25, versículo 40. Então, é uma somatória. Claro que isso é muito individual. As ferramentas estão aqui. Cabe cada um pegá-las e trabalhar. Mas tem uma coisa que é fundamental para isso. Olha lá. Vigiai e orai. Porque em qualquer brecha o inimigo faz a festa. Vocês podem ter certeza. Vigiai e orai, não se esqueça disso. Porque na oração é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta poderosíssima que está ao nosso dispor para nos auxiliar. Pena que ninguém gosta de orar. Porque se nós orássemos mediante uma situação de tentação, os bons espíritos viriam ao nosso socorro. Talvez muitas de nossas escolhas poderiam ser menos equivocadas se nós utilizássemos a oração. Então, fica a dica do antídoto para a tentação. Vigiai e orai, porque em qualquer brecha o inimigo faz a festa. Não se esqueça disso, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de frisar antes de encerrar. Logo no final da narrativa de Mateus, logo no versículo 11, onde ele cita as 3 tentações, logo no último parágrafo, ele vai nos dizer assim, ó. Então, quando ele falou, vai-te Satanás, né? O diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Talvez quando nós analisamos esse texto de Mateus, nós nos esquecemos
Nós nos preocupamos muito com as tentações e nos esquecemos desse detalhe. Por quê? Olha o que ele quer dizer para nós, ó. Que quando nós nos esforçamos para domar as nossas más inclinações, vencer as nossas tentações, olha lá, ó, quem vem ao nosso encontro. Chegaram os anjos. Seria como se fosse, no sentido figurado, uma recompensa. Uma recompensa por nós termos vencido a nós mesmos, as nossas más inclinações. Então, por mais difícil que seja a tentação, por mais astúcia que ela tenha, por mais força que ela tenha, encare ela. Pegue-se a Jesus, pegue-se a doutrina, vigia, ora, peça, tenha vontade, porque Kardec nos fala na questão 909, o homem poderia vencer as suas más inclinações por si mesmo? Kardec pergunta, e sabe qual é a resposta? Poderia sim, por si mesmo vencer as suas más tendências. Sabe o que lhe falta, diz os Espíritos? Vontade. Porque às vezes muitos de nós ainda nos comprazemos com as tentações, nós damos mão a ela, nós damos alimento para ela, no lugar de nós nos desvencilharmos dela. Então procuremos, vale a pena, porque a nossa encarnação é tão preciosa, e nós não estamos aqui em passeio. O objetivo da nossa encarnação, como diz questão 132, ela é nos levar à perfeição. É de nós retornarmos aqui, como hoje estamos, em mundos de corpos materiais, para que nós possamos refazer alguma coisa de uma vida passada, mas também que nós possamos ter uma nova pedagogia, um novo processo de aprendizado, para que nós possamos ir à perfeição. Pensemos nisso, que Jesus, nosso Pai, nosso irmão maior, sempre, mas olha, sempre com Jesus, sempre, mas também, olha, jamais sem Kardec, jamais. Muito obrigado a todos, obrigado à casa, que sempre nos convida, e é com enorme carinho que eu venho a essa casa de bênção, receber tantos amigos aqui. Antes de encerrar, fazer um merchan, viu, Lúcio? Eu tenho um estudo na Rede Amigo Espírita, toda terça, 21h30, eu tenho um projeto lá, chama Estudando Allan Kardec. Lá nós vamos estudar as obras de Kardec, 21h30, toda terça. Ah, mas Ale, eu não posso nesse horário e dia. Não tem importância. O estudo fica armazenado no YouTube, e depois vocês podem acessar e estudar. Nós estamos estudando um livro de Kardec chamado O que é o Espiritismo. Para quem é iniciante é uma boa, vai embasar bem. É só me adicionar no Face, que eu coloco lá o link de estudo, e aí dúvidas, alguma coisa, vocês podem entrar no meu privado lá do Face, colocar a dúvida, que eu levo para o Lúcio, e o Lúcio responde para vocês, tá? Muito obrigado. Qualquer coisa o Lúcio responde para vocês.